Você não vai acreditar, finalmente a doutora Grace conseguiu descobrir o que causou a doença do povo nave e dos avatares. Fica comigo para descobrir e também para ver o que aconteceu com o corpo da doutora lá nas montanhas. Vocês se lembram que a Mireia tacou a coitada num campo de secalins, né? Pois é, se liga. E estamos começando mais um vídeo aqui no HQJ, sejam muito bem-vindos. E esse é o capítulo 5 de Adapte Seu Morro, galera. Pois é, só falta mais dois para finalizar essa história, hein? E vocês vão ver que muita coisa vai começar a se resolver agora. E a capa desse capítulo é uma incrível mistureba de cores lindas, com a Moat segurando sua lança em posição de defesa contra alguma ameaça, né? Será que é a Mireia? Pra mim, essa é uma das melhores capas até o momento. Esse contraste de cores ficou cativante demais. Lembrando que as alterações de imagem e fala foi para preservar a obra original, beleza? Pessoal, me dá uma mão aí também, deixa um like no vídeo, me ajuda a crescer esse canal. Eu gosto pra caramba de contar essas histórias pra vocês, mas eu tenho que me desdobrar pra conseguir fazer isso aí. Até porque o canal é muito pequeno e tal, dá uma trabalheira danada. E aí se inscreve também, isso ajuda o YouTube a te mandar mais vídeos assim que eles saem também. E aí você fica feliz, eu fico feliz, todo mundo sai ganhando. Mas agora bora pro capítulo. No final do capítulo anterior, a Grace caminhava direto para a saída ali da base, né, para buscar uma cura do lado de fora, e ela faz isso no corpo real dela, né, o corpo humano, né, já que os avatares meio que não estavam mais prestando. E aí quem aparece bem na frente dela nesse momento, bloqueando ali a passagem, é o Selfrid. Opa! E aí, vocês estavam com saudade desse meliante? A gente não via ele desde o capítulo 3, quando ele veio com aqueles papos de deixar os Na'vi morrer. E, bom, cara, desde o começo ele sempre aparece pra embaçar na doutora, então você já sabe o que aconteceu, né? Ele bloqueia ali a passagem, querendo saber o que tá rolando. Como sempre, né? Os dois bate-boca ali. E olha, eu tenho que ser sincero com vocês. Eles estão precisando aí pro casos de família. Eu já tô vendo que isso aqui vai acabar em casamento. Só que eu tenho que concordar que agora o Selfridge foi um pouco mais racional que o normal, porque ele tenta convencer a doutora no diálogo ali mesmo, né? Pô, ele chega nela e fala, ô meu, e aí, os Na'vi não estão querendo ajuda nem pra curar a doença lá dos caras? Imagina fundar uma escola, meu. Mas a Grace, ela tá mais focada ali mesmo em resolver a doença primeiro. E depois a parada da escola ela resolve com a Moat, né? Até porque a Moat tem presença forte lá no clã, né? Afinal, ela é a Tsarik, né? Nessa conversa aí, o Selfridge descobre que o avatar da doutora tá perdido lá pelas favelas de Pandora com a Moat, né? E aí fica doido, né? Só que a Grace convence ele que o melhor é prosseguir com as buscas do lado de fora ali da base, porque a doença estava afetando os avatares. Então o programa inteiro de avatar poderia ser totalmente perdido. Aí mexeu com o bolso do peão, né? Fica pianinho. Então a doutora só vai caminhando até a saída e tá tudo certo. Parker não fala nada, né? Enquanto isso, lá nas montanhas, o avatar da Grace está no meio das secalins ainda. E a Moat e a Mireia, né, ficam observando ali o corpo da doutora que começa a apresentar umas melhoras, né? Então ele vai ficando mais coradinho e tal. Mais coradinho não, né? Mais azuladinho, né? E tipo, a respiração vai melhorando também. E aí a Mireia, né, até explica que àquela altura a doutora já deveria estar acordada, né? E aí ela acha mó estranho quando a Moat explica que, tipo, o espírito da doutora está em outro corpo. É quase que um roteiro de filme de terror a explicação. E galera, pra quem tá curioso, a Mireia explicou também que aquele pozinho lá que ela jogou nas costas da doutora naquela hora, e até aumentou lá o tamanho da mancha e tal, servia tipo para extrair as coisas ruins do corpo. E aí as flores, né, ampliavam esse efeito. Eita pozinho mágico, hein? Essa explicação dela é meio confusa e tal, mas beleza. E no meio ali da explicação aparece essa moça aí, ó, bem ali de trás da moita. Mas John, o que será que ela tava fazendo ali? Será que ela tava espiando a conversa? Não, criatura, ela tava assistindo a final da Libertadores e se limpando com folha de bananeira. Lógico, né, que ela tava espiando a conversa. E ela já chega ali, né, toda aceleradona, cara. Deve ser aquele pozinho mágico, né? Ela começa a reclamar ali que não quer ver a doutora cortar e tal. E a Mireia já entra na pilha com ela também, né? E é interessante também que apesar da Mireia estar ajudando, ela meio que parece assim se incomodar, sabe? Ela não tá gostando muito da presença da doutora ali, entendeu? Até dá pra ver que ela tá assim com medo também. Né? Então elas praticamente estão a todo momento ali induzindo as meninas a ir embora, né? As meninas que eu tô falando é a Moat e a Grace, né? Mas tipo, a Grace tá bem, né? Só falta a outra Grace, né, do corpo humano, fazer a ligação para pro avatar, né, dela ali acordar de novo.
Então a Moat já agradece, né, a ajuda e sai fora, né, antes que alguém meta o louco ali, resolva pegar uns pedaços de pau com prego e tal, essas paradas, sabe? Galera, observação rápida. Cadê o Eitucão? Tá faltando a presença dele nesse momento. Apesar dele não concordar muito com a ideia, nem gostar muito da Grace, né? A última vez que nós vimos ele foi lá no capítulo 3 explicando o problema com os barris e tal, na água, não sei o que. E o safado não apareceu mais. Deixa aí nos comentários onde você acha que ele tá. Provavelmente ainda tá cuidando das crianças. Mas vai saber, né? Vai que ele abandonou geral. Talvez ele esteja levando a palavra de Ewa pela floresta, sei lá, né? Mas enfim, para sair ali do clã Takami, a Mireia e aquela outra moça lá que tava com ela, que eu nem lembro o nome, ajuda a Moat a colocar o corpo da Grace em um pale. Aí a Moat coloca o fone de ouvido, né? Coloca a minha aguinha pocotó pra tocar. O resto das músicas ela deixa no aleatório mesmo, né? Agradece a ajuda. A Mireia manda um de nada, pede pra nunca mais voltar com aquela criatura. E o Pali corre e mata dentro pro caminho de volta. Já lá pelos corredores do acampamento, a Grace está dando uma geral com a equipe dela, né, para vasculhando ali a área em volta, né, para ver se descobre alguma coisa. Então um dos cientistas identifica algo estranho na água, tipo uma gosma, né? E será que o Eitukan tava certo, rapaz? Rola até um momentinho fofo ali durante essa busca, porque aparece esse bichinho estranho aí. Eu li em algum lugar que ele é tipo uma espécie de porco. Se você souber o que é, deixa aí nos comentários. Mas aí esse bichinho se aproxima da doutora, aí ela tenta uma interação, mas aí o soldadinho lá assusta a criatura, ele sai correndo pra sei lá onde. Aí a doutora reclama com o cara, mas não é nada demais não, é só um momentinho fofo mesmo, né? Uma daquelas criaturas do bem, sabe? Mas então, voltando aqui, né? Durante essa busca rola também uns voos ali, né? Onde pelas imagens, né, de vídeo e tal, usando aquelas tecnologias da nave, a doutora consegue descobrir como se fosse tipo um vazamento vindo de dentro das instalações. Olha essa imagem aí, ó. Com essa descoberta aí, ela vai tomar satisfação com a galera interna, porque tipo, a conclusão dela é bem simples, né? Tem um produto tóxico, né? E aí caiu na água, contaminou. As plantas absorvem a água. Contaminou também. Os animais comem as plantas. Contaminou. E por fim, os naves comem os animais. O que acontece? Chikungunya. E os mano ali começam a levantar algumas hipóteses se seria isso mesmo e tal. E no final a Grace pega umas amostras, né? Porque a bichinha adora pegar amostra, né? Para levar para o laboratório e tentar montar algum tipo de antídoto. Agora deixa essa galera se virando por lá e bora voltar no mato, em algum lugar no caminho entre as montanhas e a casa da árvore. Porque a Moat tá vindo no Pali mais rápido do que juros de cartão parcelado. Quando dá de cara com vários desses cachorrinhos do capeta, sabe? Aqueles bichinhos feios do capiroto, que tem tipo seis patas e quase matou o Jake lá no filme. Então, esses daí. Cara, toma mó susto, meu. Ela desce ali do pali já frenética, né, pra enfrentar os bichos. Só que assim, porque os bichinhos estavam chegando muito perto, né? Ela achou melhor descer ali pra tentar enfrentar. E nisso aí, eu acho que o pali se assustou, né? Então ele meteu marcha, meu. Deixou a Moat pra trás e levando o corpo da Grace. Ô, velho, nessa hora eu até pensei, meu, eu já vi a Neytiri descendo a madeirada nesses coisa ruim. Agora imagina a mãe dela. Deve ser tipo o Mestre Miyagi de Pandora. E, meu, sabe o que ela faz? Ela coloca a lança dela no chão, e começa a conversar com os bichos, cara. Tipo, ah, meu, eu não quero desrespeitar vocês, nem machucar. Eu tô aqui na terra de vocês, mas eu já tô saindo daqui e tal. Por favor, não me siga, porque se você seguir, eu vou ter que matar vocês, e eu não quero e tal. E cara, os bichos não fazem nada. Os bichos simplesmente deixam ela ir embora. Você é doido, cara. Olha que personagem casca grossa. Deitir teve que suar pra caramba ainda pra dar uma vida extra ali pro Jake, porque o bichinho ia morrer lá naquela hora. E a Moat venceu os caras na lábia, meu. Você é doido, isso aqui é pra poucos. Mas voltando aí, saindo ali de perto das criaturas, a Moat desbloqueia a nova missão, que é seguir as pegadas do Pali pra poder achar o corpo da Grace. Imagina se o Selfridge descobre agora que o corpo da doutora tá perdido com um cavalo selvagem no meio da floresta. Como ele não ia surtar com isso aí? Bom, galera, agora não vamos fazer pressão. Bora deixar a Moat procurar a Grace lá tranquila e voltar no laboratório, porque a Grace está fazendo... A Grace agora é humana mesmo, né? Não o corpo. A Grace, ela tá fazendo aqueles experimentos básicos com a amostra que coletou da gosma. Aquela gosma estranha lá, né? E pasmem, ela chega à conclusão que aquela substância não tem nada a ver
com Covid. Porém, esse troço velho aí, ele tava tipo usando alguns nutrientes do sistema biológico de Pandora que não conseguia se auto-repor. É tipo assim, vai, o sistema produzia tipo 10 e o negócio usava 15, algo assim, sabe? Não, era insustentável. E aí estava afetando primeiro as crianças, porque eram mais fracas, vamos dizer assim, e também os avatares, porque para quem não sabe, os avatares, apesar de serem adultos, eles têm a mesma idade das crianças, porque o crescimento do corpo é mais acelerado e tal, entendeu? Mas em idade mesmo é a mesma de uma criança. Informação importante isso aí, hein? Anota que cai na prova. Só que assim, eventualmente, né, essa doença aí dessa gosma estava também afetando os mais velhos, né? E aí eles chegam à conclusão que aquilo ali já estava passando dos limites deles também. E aí a Grace entende que eles só vão conseguir resolver realmente o problema se eles trabalharem em conjunto com o povo nave. Ou seja, agora a Grace vai precisar reencontrar com a Moat novamente. E a Moat, que já tem uma solução, né? Porque a Mireia ajudou, tá procurando o corpo da Grace que sumiu com o Pali no meio da selva. E eu tô repassando isso porque vocês só vão ver isso no próximo capítulo, cara. Pois é, galera. O próximo capítulo será o último de Adapte-se Morra, onde veremos muita coisa bacana, como por exemplo, uma visita da Doutora Grace com o seu corpo humano à Casa da Árvore. Vai rolar também um encontro sinistro no meio da floresta enquanto a Moat procura a Grace. E a conclusão dessa história. Então se você não quiser perder tudo isso, já se inscreve aí no canal, me dá essa força, deixa um like bacana aí no vídeo para ele crescer dentro da plataforma e comenta o que vocês estão achando dessa história. Me segue aí no Insta também, eu sempre tento postar coisas bacanas para vocês por lá, beleza? E se quiser ver mais detalhes dessa história, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão, fechado? Então, meu muito obrigado a todos, obrigado por terem assistido até aqui, um grande abraço e tchau!